A gente volta a falar sobre segurança pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determina o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. A repórter Tauane Catan vai trazer para a gente todas as informações e os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Tauane. Boa tarde, Brown. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu nesta segunda-feira, 9 de dezembro, com base no que quis a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, vai ficar aí obrigatório o uso das câmeras corporais para os policiais militares, inclusive de gravação ininterrupta dos dispositivos e acionamento automático, conforme o sistema implantado na gestão anterior de João Dória. Agora, o governador Tarcísio de Freitas, governador paulista, em junho, ele contestou a ação da Defensoria e tentou convencer Barroso de que ia adquirir equipamentos mais eficientes para dar mais transparência às atividades policiais. Então, Barroso decidiu que o STF somente monitoraria essa implantação desde que o governo paulista obedecesse às medidas do Ministério da Justiça. Em novembro, Barroso fez novos questionamentos a Tarcísio, que respondeu, mas não convenceu o presidente do Supremo. Então, o ministro decidiu determinar essa obrigatoriedade e destacou 3 aspectos, Brown: o não uso das câmeras pelos policiais e a diminuição do total de câmeras, a ausência de comprovação da viabilidade técnica desse novo modelo de gravação que está sendo adquirido por Tarcísio e também a insuficiência na divulgação de informações adequadas sobre o programa Muralha Paulista, que inclui aí o uso das câmeras corporais. Essa gravação ininterrupta deve ocorrer até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto, que é o sistema que defende Tarcísio de Freitas. O Barroso determinou também uma recomposição do número total de dispositivos para pelo menos 10 mil equipamentos em operação, além também de fornecimento de informações sobre processos disciplinares por descumprimento do uso de câmeras e também um relatório detalhado que deve ser enviado pelo governo de São Paulo sobre o andamento dessas medidas. No modelo ainda em vigor, o Barroso também decidiu manter a câmera corporal ligada assim que ela é retirada da base pelo policial militar, inclusive logo que ele coloca no uniforme. Isso não ocorre no modelo que Tarcísio quer implementar. As imagens são de baixa qualidade, mas há também um botão que o policial pode acionar para melhorar essa resolução. E, Brown, até isso também é monitorado. O policial pode ser responsabilizado caso ele seja negligente no uso desse equipamento. E essa situação ela ocorre na esteira aí, depois das falas do Tarcísio de Freitas, que na semana passada admitiu ter errado em relação às críticas às câmeras corporais. O governo afirmou ainda que as novas câmeras têm maior autonomia de bateria e conectividade, além de maior número de funcionalidades. O Tarcísio alegou que está obedecendo às medidas do Ministério da Justiça. Vitor. Perfeito. Então, as informações da Tauane Catan, que volta daqui a pouquinho, ainda hoje aqui no Jornal da Oeste, com outros destaques. Bom trabalho por aí. Até já, Tauane. Doutora Kátia Magalhães, como analisa, doutora, essa decisão? Brown, foram 48 páginas esmiuçando questões de segurança pública que definitivamente não são matérias a serem tratadas por um juiz. Juiz de direito tem que dirimir conflitos concretos. Juiz do Supremo tem que dizer se medidas, leis, atos normativos, etc., são ou não compatíveis com a nossa Constituição. O que o ministro do Supremo Tribunal não pode fazer, em hipótese alguma, é formular políticas públicas, como o Barroso insiste em fazer, como o nosso Supremo Tribunal Federal insiste em fazer. Essa decisão, mais uma decisão catastrófica do Supremo em matéria de segurança pública. E por que eu digo isso? Porque eu seja especialista em segurança pública? Não, mas porque eu tenho certeza absoluta que um juiz não pode se arrogar nos poderes de um governador de estado e formular ele mesmo as políticas públicas que vão ser implementadas naquele estado. Barroso está reproduzindo, está começando a reproduzir o fiasco do que foi a DPF das favelas aqui no Rio, onde Fachin, lá em 2020, ministro Fachin, também a pedido de organizações de esquerda, defensoria, que tem sido muito aparelhada pela esquerda e análogos, Fachin determinou que a polícia não realizasse suas operações, não adentrasse as favelas, as comunidades mais pobres aqui do Rio. Resultado, as comunidades ficaram completamente entregues à bandidagem, à marginalidade. A partir daí, a nossa segurança pública
declinou ainda mais. Então, é um Supremo legislando o tempo todo, formulando políticas públicas, extrapolando todas as suas funções. Quando é que juiz no Brasil vai voltar a ser juiz?